Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma aula de cosmovisão e ética cristã, agora falando sobre cultura, sobre ética, sobre moral e entrando um pouquinho em ética cristã. Isso é mais uma aula do Instituto Bíblico Rosivaldo de Araújo. Eu sou o professor Alexandre e hoje vamos tentar desenvolver esse tema com vocês, mas antes disso eu queria dizer que a ética na atualidade tem se tornado e tende a se tornar cada vez mais subjetiva e relativa. Logo, não dá para descrever uma ética em sua moral prática absoluta. Partindo de 3 perguntas básicas, nós podemos entender melhor o que eu quis dizer. E essas perguntas são: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que eu quero fazer. Por exemplo, tem coisas que eu posso, mas não devo fazer. Tem coisas que eu devo, mas não quero. E tem coisas que eu quero, mas não posso. E é bem aí é o cerne do problema. Porque as decisões práticas no nosso dia a dia, na nossa vida, a maioria das vezes tendem a levar em consideração o interesse pessoal, o nosso interesse. Onde nós temos o nosso próprio juízo, onde nós temos nosso próprio julgamento e a nossa própria avaliação. E devemos levar, mesmo por isso, nós devemos levar em consideração os princípios universais, as verdades absolutas, como forma de nos guiar nessas escolhas. Não é algo fácil de se fazer, mas é preciso, porque se nós deixarmos levar só pelo nosso individualismo, nós acabamos sem tomar as decisões certas, corretas. E nisso que a gente vai tentar desenvolver. Nós vamos tentar entender como se caracteriza, como se conceitua uma cultura, a moral e a ética. Vamos lá? Então vamos começar falando sobre cultura e vamos ver que ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano em contato social adquire logo em sua convivência. Então, esse contato, esse relacionamento gera um conhecimento que é aprendido entre os indivíduos e aí se dá-se o nome de cultura. Esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio específico, então um grupo mais fechado, refletem especificamente a realidade social desse sujeito. Características como linguagem, modo de se vestir em ocasiões específicas, são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter uma função de possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela faz parte. Para isso, nós temos 2 conceitos. Um em sentido amplo, que refere-se ao cultivo de hábitos, interesses, línguas, vida artística de uma nação, que são suas histórias, seus símbolos, estruturas de poder, estruturas organizacionais, sistema de controles, rituais e rotinas. E outra diz que tudo se caracteriza uma realidade social de um povo-nação, que é mais específico. Ou então de grupos no interior de uma sociedade, que são os valores, atitudes, crenças e costumes. Então, esse relacionamento entre pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma nação, ela gera valores, atitudes, crenças e costumes que fazem parte dessa cultura. Assim como sua história, seus símbolos, como ela se organiza hierarquicamente, quais são os seus rituais, suas rotinas. Esse conjunto de atributos faz parte da cultura desse povo, dessa nação. Mas como é que o cristão se relaciona com a cultura? Esse é um problema específico, porque nós cristãos, nós temos a nossa cultura que vem do reino. E como é que a gente interage a nossa cultura com a cultura do mundo?
E aí dizem que desenvolve no nosso dia um debate muito grande a respeito disso. Então há um debate de como se deve o cristão se relacionar com isso. E aí envolve um grande número de pessoas, de conhecimentos diferentes. Podemos verificar que esses debates são públicos durante o dia, né, no nosso dia a dia. Entre grupos rivais, e a gente vê muito aflorado o caso do homossexualismo, da ideologia de gênero. Então a gente vê muito isso. O casamento informal. Então a gente vê muito isso dentro no dia a dia da gente. Por exemplo, no papel da fé cristã dentro das diretrizes gerais da educação, é um ponto importante, né? A importância da ética para a vida econômica. Então são pontos em que há esse debate. A relação do cristão no ambiente de trabalho, como é que se dá isso? Às vezes envolve até questões mais amplas, como a responsabilidade da igreja com a ordem social, como é que se dá essa ordem, o respeito aos nossos superiores hierárquicos, a necessidade dos seguidores de Cristo se separarem novamente do mundo, que é uma corrente que teve desde dos primeiros cristãos, esse isolamento dos cristãos com as coisas ditas do mundo. E nisso, um pastor reformado, Richard Nabel, ele fez um tratado, ele fez um livro a respeito disso, né? Um estudioso dessa área, dessa relação do cristão com a cultura, e dentro desse livro ele categorizou cinco itens, ele classificou em 5 categorias de relacionamento entre os cristãos e a cultura, abrangendo questões da família, as questões éticas, a questão educacionais, as políticas e as trabalhistas. Como é que o cristão deve se envolver na educação, na política e no trabalho? E ele desenvolveu isso através de 5 pontos. Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, o Cristo que está acima da cultura, o Cristo e a cultura em paradoxo, e o Cristo, o transformador da cultura. E nós vamos entrar em cada ponto desses. Então, o primeiro ponto, Cristo contra a cultura, o pastor Richard, ele diz que a primeira resposta à questão Cristo e a cultura considerada é que afirma, sem meio termos, a exclusiva autoridade de Cristo sobre o cristão e rejeita as exigências de lealdade à cultura devido à soberania de Cristo. E foi a atitude típica dos primeiros cristãos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a cultura do mundo, existe uma cultura do mundo e existe uma cultura cristã. E essas culturas, elas se separam. O cristão não faz parte do mundo. Então ele deveria se afastar dessas relações culturais. E até hoje a gente ainda vê alguns pontos e algumas igrejas que faz essa separação, trabalha essa separação. Existem grupos ditos cristãos que se isolam, né? Já teve alguns casos de cristãos que se isolavam em fazendas e que, devido ao seu líder achar que a data certa para o fim do mundo, então eles se suicidaram em conjunto. Então existem umas variações a respeito disso que são muito perigosas, porque elas simplesmente dizem que o cristão não faz parte do mundo. Então a cultura cristã, ela não se une com a cultura do mundo. Então, se você escuta uma música, essa música não pode ser uma música do mundo. Você não vai em ambientes onde existem, como eu posso dizer, manifestações culturais que não fazem parte da cultura cristã. E há uma separação, e isso é que ele prega. E ele ordenou isso como primeiro, porque isso era algo trazido da primeira igreja, da igreja primitiva, e dos primeiros cristãos que faziam isso. Nosso segundo ponto é o Cristo da cultura. E aí, ao contrário da primeira,
o Cristo da cultura, ela há como se tivesse uma sinergia da cultura cristã com a cultura do mundo, dita do mundo. E há uma identificação, né, dos preceitos cristãos dentro da cultura. Ele diz que os cristãos tendem a ver na sociedade a realização das propostas do cristianismo, desfrutando de íntima relação com as estruturas culturais, no processo de aculturação, isso é, de imposição cultural. Então seria a cultura dita do mundo entrando no seio cristão. Isso também traz um certo perigo de você relativizar doutrinas, dogmas cristãos por causa do advento dessa cultura. Alguns dizem que é o mundo entrando dentro da igreja. O nosso terceiro ponto é Cristo acima da cultura. Este é um conceito católico medieval, e aí ele cita Clemente de Alexandria e Tomás de Aquino, que buscam uma unidade entre o cristão e a cultura, onde toda a sociedade aparece hierarquizada. Na Idade Média, o ensino eclesiástico alcançou quase todos os aspectos da sociedade. Suas práticas religiosas formaram o calendário, seus rituais marcaram momentos importantes, que são os batismos, a confirmação, o casamento, a ordenação, e seus ensinamentos sustentavam crenças sobre a moralidade, significado da vida e a vida após a morte. Então, ao contrário dos dois primeiros, onde o primeiro há uma separação, o segundo há uma interseção, a cultura do mundo entrando na igreja, e esse é que há a cultura cristã sobre a cultura universal. A cultura cristã ditando como a cultura em si deveria fazer. Seria uma influência da igreja no mundo. A quarta opção é Cristo e a cultura em paradoxo. Essa posição mantém o entendimento bíblico da queda e da miséria do pecado, que tinha na primeira, que dizia que por o homem ser miserável, ser pecador, deveria ter algo que direcionasse ele. E essa posição, Cristo e a cultura em paradoxo, ela mantém esse entendimento bíblico. A relação do cristão com a cultura é marcada por uma tensão dinâmica entre a ira e a misericórdia, e diz que o cristão é ao mesmo tempo cidadão de dois reinos, está debaixo do governo peculiar de cada um. A mão esquerda terrena segura a espada do poder no mundo, enquanto a mão direita celeste segura a espada do Espírito, a palavra de Deus. E há essa separação, como se o cristão espiritual fosse um e o cristão mundano fosse outro. E na verdade isso não funciona dessa forma. E o cristão permanece livre em sua consciência, cativa a palavra de Deus. O cidadão é chamado a obedecer às ordens e obrigações dos reinos, também dos reinos terrenos. Então ele respondia pela espiritualidade e respondia também pelas obrigações dos reinos terrenos. E por fim, Cristo, o transformador da cultura. E esse é um ponto, mais pulsante, que sem desconsiderar a queda e o pecado que foi feito no primeiro e no terceiro ponto, mas enfatizando que no princípio a criação era boa. Afirma que o objetivo da redenção e a salvação do indivíduo, mas que também a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo. Então, há esse objetivo da redenção e a salvação do indivíduo, mas que a cultura deve ser levada cativa ao senhorio de Cristo. Agostinho, Calvino, são alguns dos que entenderam que os cristãos são agentes de transformação da mudança, afirmando que, por mais iníquas que sejam certas instituições, elas não estão fora do alcance da soberania da graça de Deus. Então, o cristão como transformador, como um influenciador da cultura como um todo. E aí traz um ponto do evangelho como juiz da cultura. A essência do cristianismo é supracultural. Então,
no sentido que há um certo conteúdo nele, que deve ser sustentado, ainda que sua preservação vai contra e signifique destruir a cultura particular. Isso quer dizer que o Evangelho é superior a qualquer cultura. Então, essa é a cultura que nós devemos estar enraizados, mesmo que a nossa cultura do Evangelho vá destruir uma cultura particular. E ele é afirmado em três pilares que são inegociáveis, que é a nossa crença e a fidelidade ao Deus Trino, a crença na Bíblia como a palavra de Deus e a crença nos pontos decisivos da história redentora: criação, queda, redenção e restauração, e em mandamentos, ordenanças e doutrinas claramente estabelecidas na Bíblia. Então, esses três pilares, eles são inegociáveis para o cristão, e eles devem, de certa forma, fazer esse papel de transformador da cultura em que nós estamos imersos, para que ela não venha contra esses três itens. E quais são as categorias de costume para que nós possamos observar, né? Nós levamos em consideração que alguns costumes não podem ser tolerados. E esses eles vão de encontro ao que a gente já falou. Vão de encontro à cultura cristã. E quais são esses costumes que não são tolerados? São a idolatria, o infanticídio, o canibalismo, a vingança, a mutilação física, a prostituição ritual, entre outros pontos. Então, esses não podem ser tolerados na cultura cristã. Alguns pontos podem ser temporariamente tolerados. E aí a gente viu isso ao longo da história, né? Passamos por cristãos que tinham escravos, né? Então eles foram tolerados temporariamente, como a escravidão, o sistema de casta, o sistema tribal, a poligamia. Nos tempos bíblicos havia essa poligamia porque tinha um intuito para isso, né? E existem pontos que alguns costumes cujas objeções não são relevantes para o Evangelho e por isso eles não influenciam diretamente. Pode ser observados ou não, como o costume de homem e a mulher sentarem separados nos cultos. Então existem igrejas que separam os homens de um lado, mulheres de outro. Isso é cultural, né? Mas não tem tanta relevância com o Evangelho. Por exemplo, os costumes alimentares. Existem igrejas que não comem mariscos, são igrejas que não comem determinados alimentos. O porco, para algumas comunidades, eles são considerados como imundos, então eles não utilizam esse hábito alimentar. As vestimentas, algumas igrejas exigem certas vestimentas, hábitos de higiene pessoais e outros. E ainda existem os assuntos secundários, sobre os quais há controvérsias, mas que podem ter liberdade de análise, como a escatologia, tem uns que pensam de uma forma, outros pensam de outra, o governo da igreja, como é que eles vão administrar a igreja, como é que é a ceia, como é que é o batismo. Existem igrejas protestantes, no caso da própria presbiteriana, que batiza criança. Então esses são assuntos secundários, mas que não há controvérsias, né? Ou seja, que há controvérsias, mas que existem uma liberdade de análise. E agora a gente vai falar sobre essa relação ética-moral, deixando um pouquinho a cultura, guardando um pouquinho a cultura, porque enquanto ciência, a ética pode ser entendida como uma área da filosofia que investiga os fundamentos da moral. Então, a ética investiga os fundamentos da moral, adotados por uma sociedade. Por consequente, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas, à cultura que a gente viu. Então, essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Então, dependendo dessa cultura, né, existe dentro um comportamento social onde a moral trabalha diretamente. E a ética, ela investiga esses fundamentos. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de cultura social.
E quais são as definições de moral e ética? A palavra ética possui origem no vocabulário grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade, há uma proximidade entre ética e moral, uma proximidade linguística até desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo, eles não são sinônimos. A gente deve defini-los separadamente. Então, o que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura. Então, nós vimos que a cultura, são valores, são atributos, que aquele grupo possui. E a moral é o conjunto dessas regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral vem da origem latina, moralis, que significa que é relativo a costumes. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes. Então, a moral são regras estabelecidas dentro daquela cultura que devem ser seguidas, Então, que é envolto de uma moralidade e de bons costumes. Ela está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura. A gente viu que existem várias culturas, Então, existem as morais dessas culturas, Então, elas estão associadas a esses valores. Valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade a partir da consciência individual, que distingue o bem do mal ou a violência dos atos de paz e harmonia. Os princípios morais, como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude, determinam o sentido moral de cada indivíduo. Então, são aqueles itens norteadores para as nossas decisões. São valores universais que regem a conduta humana e a relação saudável e harmoniosa. Então, esses princípios que são universais, eles nos norteiam nas nossas tomadas de decisão. E daí vem esses valores universais regem a nossa conduta e as relações saudáveis e harmoniosas, como diz o texto. A moral orienta o comportamento dos homens diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Isso é moral. Já a ética tem de julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Então, essa ética, nós temos a cultura. Dentro dessa cultura existe a moralidade dessa cultura e a ética julga se aquele indivíduo está sendo moral segundo aquela cultura. Mas a ética também não é só de um grupo. Nós temos éticas também de profissões. Nós temos ética médica, ética do engenheiro, ética do psicólogo. Então são normas, são regras que regem, o bem-estar social ou naquele grupo, ou dentro de cada profissão, já que a cultura também ela abraça essa parte de trabalho, de trabalho, como a gente tinha visto. E a ética, como é que se divide essa ética? A ética ela pode se dividir de várias formas. Então, eu estou trazendo alguns deles, na verdade, 2 tipos de divisão que nós vamos precisar quando vamos trabalhar com ética cristã. Essa ética a gente pode dividir em teleológica e deontológica. O que são elas duas? A teleológica, ela vem da palavra grega telos, que significa fim ou propósito. Logo, a abordagem teológica é aquela que ressalta o fim ou o resultado da ação. Então, assim, se eu tomo uma atitude, mas o fim é bom, eu teria uma ética boa, É aquela história de os fins justificam os meios, é a ética pragmática. Já a ética deontológica, ela vem da palavra deon, que significa aquilo que é devido,
Portanto, uma abordagem deontológica depende de regras básicas, mediante as quais se pode determinar o que o indivíduo, em qualquer caso específico, vai fazer, independente dos resultados. Então, se o meu meio é bom, considera-se até que o fim pode ser bom ou não, mas eu preciso ter princípios, que seria a ética dos princípios. Eu preciso fazer o que é bom, independente se o fim que eu vou alcançar seria bom ou ruim. Então, há dentro dessas duas éticas, uma foca no resultado, né, de como eu vou chegar, e a outra foca no caminho. Então, vamos comparar essas duas. Do que eu disse aqui, a ética deontológica, a regra determina o resultado. A minha regra é bom, o resultado tende a ser bom. Já a teleológica, o resultado determina a regra. Então, eu quero chegar num determinado resultado, não importa como eu chegue nela, eu tenho que chegar. A regra, na deontológica, a regra é a base do ato. Na tele, o resultado é a base do ato. Eu foco no resultado. Na Deon, a regra é boa independente do resultado. Na tele, a regra é boa por causa do resultado. Então, se eu chego num resultado bom, a minha regra, o meu caminho também é bom. É a mesma história dos fins, né? Se o fim é bom, eu acabo chegando, o meu caminho seria bom. Os fins justificam os meios. E nem sempre é assim. A DEL, o resultado é sempre calculado dentro das regras. Eu tenho uma regra, eu tenho um caminho a seguir, e mesmo que aquele resultado que eu venha, que eu busque, não seja o resultado que eu obtenha, mas o meu caminho foi bom. Já na tele, o resultado algumas vezes pode ser usado para quebrar as regras. E aí tem alguns pontos éticos sobre a mentira. Se eu mentir, o meu resultado vai ser bom. Mas é certo mentir? Então há essa dualidade, esse debate a respeito das duas. Uma outra forma de eu dividir a ética é entre ética descritiva e a ética normativa. A ética descritiva, também conhecida como comparativa, é o estudo das crenças das pessoas sobre a moralidade. Visa descobrir as crenças das pessoas sobre as coisas como valores, quais ações são certas e erradas e quais características dos agentes morais são virtuosas, por meio de observação da sociedade. Então eu vou observar, vou comparar, eu vou estudar as crenças das pessoas sobre moralidade. Na ética normativa, é a investigação irracional ou uma teoria sobre os padrões corretos e incorretos do bom e do mal, com respeito ao caráter e à conduta, que uma classe de indivíduos tem o dever de aceitar. Logo, seu objetivo principal é formular normas válidas de conduta e de avaliação do caráter. Então, a gente já vê uma correlação entre ética normativa e a ética que a gente viu no slide anterior, a ética deontológica. E o que seria a ética cristã? Enquanto a ética considera o que é moralmente certo ou errado, e aí tem uma diferença, a ética diz, eu vou focar no que é certo ou errado. A ética cristã considera o que é moralmente certo ou errado, mas para os cristãos. E aí a gente pega algo mais que caracteriza toda essa ética que a gente já estudou atrás. E quais são as características? A ética cristã baseia-se na vontade de Deus. A ética cristã tem uma forma de um mandamento divino, um dever ético e algo que nós temos de fazer. É uma prescrição divina. Então, você viu aqui no slide anterior, que a ética cristã considera moralmente o que é certo e o que é errado para o cristão. E o que é certo e o que é errado para o cristão? A gente sabe o que é certo e o que é errado para um cristão através da sua palavra. Então, sob o mandamento divino. Se o mandamento divino diz, faça isso, se você fizer é certo,
Se você não fizer, é errado. A ética cristã é deontológica. Nós vimos ainda há pouco o conceito de deontológica, né? Que nós temos umas normas, o caminho tem que ser bom. Então, apesar da ética cristã não negligenciar os resultados, a gente também foca também nos resultados, ela insiste em alguns atos bons, mesmo que eles falhem. Então, o resultado, mesmo que a gente foque no resultado, mas se o resultado não ocorrer, mas se o caminho for bom, ali tem valor. Por exemplo, os cristãos acreditam que é melhor ter amado e perdido do que ter amado. Acredita que é melhor falar a verdade, mesmo que há uma consequência a respeito disso, do que mentir e sair ileso. Então, a ética cristã, ela é deontológica. A ética cristã também é absoluta, a partir do fato de que o caráter moral de Deus não muda. Então, se o caráter de Deus não muda, e a gente viu aqui que a ética cristã baseia-se na vontade de Deus, então a ética cristã é absoluta. Chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas da natureza são absolutas, porque Deus não muda. Se Deus não muda, os desígnios dele são imutáveis. É uma característica de Deus, ele é imutável. Logo, a sua verdade não muda. E se a sua verdade não muda, e a ética cristã é deontológica, nós deveremos seguir sempre aquele caminho. A ética cristã também baseia-se na revelação de Deus. Baseia-se nos mandamentos de Deus, em sua revelação que é tanto quanto especial. Deus tem revelado a si mesmo, tanto na natureza quanto na Escritura, e a gente tem uma referência de Salmo 19, de 7 a 14, para que a gente possa meditar sobre isso. A ética cristã é prescritiva. Uma vez que o direito moral é prescritivo por um Deus moral, ele é prescritivo, ele é normativo, ele prescreve, ele diz. Por isso não existe lei moral sem um legislador moral. Então ele prescreve, ele cria, ele diz o que tem que seguir. Deste modo, a ética cristã é por sua natureza prescritiva e não descritiva. Então é isso, meus irmãos. Espero que eu tenha sido claro em alguns pontos. Nós batemos um papo sobre os conceitos, os principais conceitos de cultura, de moral, de ética. As dúvidas, nós estamos à disposição para esclarecê-las. Além disso, existem os livros que nós adotamos, que vocês podem se aprofundar mais sobre o assunto. E que o Senhor possa cada dia estar aperfeiçoando, ministrando a sua palavra nos corações de vocês. Amém? Grande abraço.